Nesse vídeo a gente vai falar sobre planejamento estratégico para pequenas e médias empresas. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é uma forma de você criar um plano para conseguir atingir as ambições da sua empresa. O planejamento estratégico te cria um passo a passo, um guia de como você conseguir transformar esse sonho, desses objetivos, essa ambição, em algo concreto que você pode acompanhar ao longo do tempo e ter uma estrutura, uma sistemática para que esses objetivos sejam atingidos. E por que você deve fazer o planejamento estratégico? Você já deve ter percebido que tem algumas empresas que têm bastante potencial para crescer, mas não conseguem crescer. Eles têm, parece que uma roda presa ali, alguma dificuldade que não consegue fazer com que eles evoluam. Por isso que o planejamento estratégico é importante. Trazer uma metodologia, uma facilidade para que você consiga assegurar que as iniciativas que estão sendo definidas, primeiro, elas estão alinhadas com o teu objetivo maior, ali, com o sonho que você quer alcançar, com a visão da tua empresa, e aí conseguir gerar esse futuro que você almeja. E além desse alinhamento, é interessante que com um planejamento estratégico feito de uma forma estruturada, né, e de uma forma adequada, você cria um sistema de acompanhamento disso. E é exatamente isso que você falou, né, Thiago? O planejamento estratégico traz direção. Para onde você quer chegar, ele aponta exatamente para a visão que você tem e te dá os mecanismos para alcançar. E é legal também que ele traz um propósito para todo mundo. Então, se você tem uma equipe onde todo mundo sabe dos planos da empresa, sabe dos objetivos, isso gera muito mais motivação, porque todo mundo sabe onde a empresa quer chegar, todo mundo tem o mesmo foco, entende a visão, e é muito melhor trabalhar num lugar onde você tem uma visão e um propósito do que trabalhar em um lugar onde você só está trabalhando por trabalhar ali, nem sabe para onde você está indo. Além do que, isso vai facilitar a tomada de decisão do dia a dia mesmo, né? Se você tem um propósito claro, tem iniciativas claras, qualquer coisa que você for decidir no dia a dia, você não vai nem precisar pensar, você só vai pensar se aquilo está contribuindo para aquele propósito, para aquele teu planejamento ou não. E o planejamento, ele pode ser feito de diversas formas, mas geralmente você tem um planejamento geral para a empresa inteira, e se a empresa é muito grande, você vai ter planejamentos estratégicos para subdivisões ou para áreas. Você pode fazer o planejamento estratégico para a sua área, de como ele vai suportar a empresa. Então, ele pode ser estruturado assim, você ter um plano maior e desdobrar depois em outros planos menores. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, como é importante ter o planejamento estratégico, vamos explorar mais como fazer ele na prática, né? Então, o Thiago comentou de ter um planejamento estratégico geral e cascatear ele, dividir ele em sub-áreas, caso seja aplicável na tua empresa. Depende muito do tamanho da empresa. E o segundo ponto é pensar em quem que vai ser definido para fazer esse planejamento estratégico, quem que vai participar do planejamento estratégico. É claro que isso também depende do tamanho da empresa, mas é recomendado que você tenha cerca de 10 pessoas ali no máximo participando. Então, se a tua empresa tem 10 pessoas, chama todo mundo, a não ser que você veja que alguém ali não é muito alinhado, que não vai contribuir tanto, mas as pessoas que estão alinhadas, chama elas porque a opinião delas é importante, até porque elas vão se sentir parte desse futuro que vai ser construído. Agora, se a empresa já é uma empresa um pouco maior, né, mais de 100 funcionários, uma empresa média, aí você vai chamar só a alta gestão, os diretores, os gerentes, porque não tem como chamar todo mundo e quem vai criar os planos ali para a empresa vai ser realmente a diretoria e a gerência. Ah, mas eu quero fazer para o meu departamento. Qual são as pessoas que eu chamo? Então, normalmente você vai ter algumas pessoas mais estratégicas no teu departamento. Você pode chamar elas. O que a gente recomenda é que não passe de 10 pessoas ali no máximo, porque senão acaba ficando muito complexo e é difícil de evoluir mesmo no planejamento estratégico. E qual é o passo a passo para você realizar esse planejamento estratégico? Primeiro passo, analisar a cultura. Cultura é algo que demora para mudar, mas o primeiro ponto é: será que hoje a cultura que eu tenho na empresa é a ideal? Se não for, você tem que pensar qual seria a cultura ideal, qual é a cultura que eu tenho hoje e já criar um plano de como você transformar a cultura de hoje na cultura ideal. Mas o que é a cultura? Os hábitos, as rotinas, as ações das pessoas dentro da empresa formam a cultura. Por exemplo, se a cultura da empresa é que todo mundo entrega as coisas fora do prazo,
A cultura da empresa é que todo mundo se atrasa para reuniões. Você tem uma cultura que provavelmente você não vai conseguir entregar nada para o cliente no prazo. Então você quer criar uma cultura de disciplina onde todo mundo entrega no prazo. Você vai ter que mudar essa cultura. Como? Aí você vai ter que criar um plano de transformação cultural. O importante aqui é você identificar qual é a sua cultura atual e qual a cultura que você quer ter. Esse é o ponto principal, e definir algumas ações para atender ela. O segundo passo é você fazer a análise do ambiente externo. Então, quais são os meus concorrentes? Como que eu estou inserido? Qual que é o meu posicionamento de marca perante aos concorrentes? Quais são os diferenciais do meu produto em relação ao ambiente externo? Será que tem alguma tecnologia nova que está vindo que pode afetar o meu negócio? Será que a questão política está diferente, isso está afetando o meu negócio? Então é você analisar a parte externa do negócio. Ok, uma vez que você analisou a parte externa, entendeu o contexto que você está inserido, agora você tem que analisar a parte interna. Quais são os teus diferenciais como empresa? O que você tem que os teus concorrentes não têm? Ou o que você pode ter que os seus concorrentes não têm? Qual que é a oportunidade que você pode explorar? Esse é um ponto importante, analisar as suas forças, até as vulnerabilidades, as fraquezas que você tem para conseguir, né, gerar subsídio para melhoria, né, para você conseguir refletir naquilo e desenhar um plano também para você conseguir evoluir. Uma ferramenta que pode ser usada aqui é a análise SWOT, em que você pega as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças, e aí você pega e faz uma análise da parte externa e da parte interna também. Então, entendendo as minhas forças, as minhas fraquezas, como que está o mercado, quais são as tendências e tudo mais, vamos definir os objetivos. Onde que eu quero chegar, quais são os pontos estratégicos que vão melhorar a minha competitividade, o que eu devo focar mesmo para fazer com que a minha empresa cresça e que eu consiga atingir aquele objetivo maior, aquele sonho lá que a gente falou antes, o propósito da empresa. Aqui nos objetivos, a ideia é você definir objetivos de longo prazo, por exemplo, 10 anos, e conseguir, com base nesses objetivos mais de longo prazo, definir os objetivos de médio prazo, por exemplo, anuais. Uma ferramenta que pode ser usada aqui é o Roshin Kanri, que ele tem uma matriz que chama matriz X, que faz toda essa conexão entre objetivos de longo prazo, objetivos de médio prazo. Mas definindo os objetivos, você precisa de métricas, de um indicador. Então você vai definir qual indicador você vai controlar. Por exemplo, porcentagem de entregas no prazo, ou tem um bem famoso que é chamado de On-Time Delivery, OTD. Então é quanto que eu estou entregando para o cliente no prazo. E eu posso botar aí uma meta. Entendendo então quais são os objetivos e quais são as métricas que vão me indicar se eu estou indo no caminho certo ou não, a gente vai agora para uma das partes mais importantes do plano estratégico, do planejamento estratégico, que é definir as ações. Então aqui é eu criar um plano de ação. E esse plano de ação vai estar ligado aos objetivos para garantir que todos os objetivos sejam cumpridos. A gente tem usado muitas vezes para cada uma dessas ações um projeto A3. A gente cria um projeto A3 que garante que aquela iniciativa vai ser realizada e ela vai ser acompanhada. Para quem não conhece o projeto A3, inclusive a gente tem um curso sobre ele, vocês podem dar uma olhada e se inscrever. O importante aqui na definição desse plano de ação é você deixar bem claro qual que vai ser a ação, né? Normalmente inicia-se ali com um verbo e quem que vai ser o responsável por fazer. E essa pessoa tem que entender muito bem o que aquela ação diz respeito. Um ponto importante também, e que pode ser considerado no plano de ação, é o desenvolvimento de competências. Talvez você precisa desenvolver competências nos funcionários que eles não têm ainda. Você precisa considerar os treinamentos. Quem você vai treinar? Criar um plano de treinamentos para garantir que as pessoas vão ter as competências para atingir aqueles objetivos. Aqui, às vezes, você precisa de consultoria também. Então, a considerar também quais consultorias que eu preciso chamar na minha empresa que tenha a competência para fazer eu conseguir atingir os meus objetivos. E aí a gente chega no último passo, que é o follow-up. Legal, você já definiu tudo, você já tem todas as ações, todas as métricas e tudo mais, objetivos. Agora você precisa garantir que tudo vai ser implementado. Você tem que ter uma sistemática para verificar periodicamente como está sendo o progresso de todas aquelas ações e de tudo que você definiu e analisar se você está indo no caminho correto ou não. E se você não tiver, você tem que tomar ações, né, repensar alguns pontos ali para que você volte para o caminho correto. E essa é a estrutura geral para você criar um planejamento estratégico e conseguir atingir os objetivos para uma
empresa pequena e média. Claro que empresas grandes vão usar outros tipos de ferramenta, mas usando essa estrutura, é a estrutura que funciona muito bem para as empresas pequenas e médias, e a gente sabe que a maioria dessas empresas não chega nem a fazer isso, né? Inclusive, a gente já deu consultoria para uma empresa que no início eles definiam alguns objetivos no início do ano e iam ver lá no final do ano. E às vezes já tinham até esquecido o que tinha acontecido. Então, é muito importante seguir esse passo a passo, ter uma estrutura que vai garantir, né, o crescimento da empresa, a evolução e de uma forma muito mais estruturada. E caso vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, compartilhem, que assim a gente pode expandir esse conhecimento para mais pessoas. Até mais. Até.